dia a todos, tá? Hoje a gente está na sala síncrona. Antes de entrar propriamente na aula, alguns avisos iniciais, né? Eu já cadastrei hoje pela manhã as listas, os questionários dos fichamentos da unidade 1. Eu vou abrir aqui a planilha, tá? Para a gente conversar um pouco sobre. Vocês observam aqui, a gente vai ter dois fichamentos, né? Referentes às aulas de 1 até 3. O primeiro fichamento. Esse primeiro fichamento aqui que está colocado na semana 3, próxima semana. Em tese são aulas que vocês já assistiram, né? Eu pedi que vocês fossem já acompanhando. E o segundo fichamento ficou para semana 5, né? Na nossa sequência. E esse fichamento já vai ser relativo às últimas aulas, de 4 até 6. Então, só para deixar claro isso, só deixar aqui um registro aqui para ficar documentado, né? Então, laranja, né? Vai ser essas aulas aqui, né? E essa aqui vai ser as aulas. Tá, essa corzinha aqui azul. Ela tiver essas aulas aqui. Tá descrito lá no Cigar, tá? Mas caso alguém tenha algum tipo de dúvida, só para ficar claro, tá? Então, é ideal que faça os fichamentos, tá? Para a gente ter as frequências de vocês, para que vocês também se criem uma rotina de, de estudo, tá? Para não ficar tudo acumulado no final. Pessoal, eventualmente, podem usar o chat, né, a qualquer momento. Se vocês usarem o chat e eu não responder, você dá só um toquezinho, levanta a mão, que eu aperto um sinalzinho de sonoro aqui que eu dou uma atençãozinha ao chat, tá? As listas, né, de exercícios, elas são divididas, essa unidade 1, ela vai ser dividida em 3 partes. Eu mantive mais ou menos como estava semestre passado, não fiz grandes alterações. Como essas primeiras semanas são um pouquinho mais, a gente está com a inércia ainda das férias, eu deixei um pouco mais tempo, né? Então 3 semanas para fazer, contando já com a semana passada, obviamente. E aí vai diminuindo progressivamente, né, nas semanas seguintes. As datas que que eu coloquei no cigarro, vou só conferir aqui para vocês verem, né? Então, assim, o primeiro fichamento que é para das aulas 1 até 3 fica até próxima sexta-feira, tá? O segundo fichamento fica até o dia 20, tá, pessoal? Então, fica até o dia 20. Aberto já desde já. Se você quiser fazer já de uma vez, você já faz. Obviamente, eu só peço que não mandem num envio só para que eu fique registrado que você enviou nas duas tarefas, para que a tarefa fique cumprida no seu sistema. A lista de exercícios, pessoal, eu só coloco aqui na primeira, tá? Ela está aqui para vocês baixarem. Eu não coloquei nas demais porque é a mesma lista, tá? Ela só é dividida em 3 partes, parte A, B e C. E os prazos, mesma coisa, progressivo, né? É uma lista para a próxima semana, aí outra lista para 15 dias e outra lista para 21 dias, na sequência, tá? Eu estou colocando como datas términas, né? A sexta-feira, que é o dia da nossa aula, mas, obviamente, vocês têm liberdade de discutir, questionar. A professora deixa o sábado disponível, deixa, né? É vocês quem vão vendo de acordo com o trabalho que está dando, tá bom? Então, esses são as listas de exercício. E aí, pessoal, toda lista vale um ponto. Toda parte de lista, né? Toda parcela de lista vale um ponto. Como a lista não professor, aqui o cigarro aparece duas listas A e não aparece essa B. Arthur, você deve ser então da outra turma. Deixa eu só conferir. A turma de MET, né? Deixa eu só abrir ela aqui. Às vezes acontece isso, né? O problema de ter duas turmas
Duas turmas em uma. Não, mas aqui. Ah, porque está escrito A. Beleza, vou corrigir aqui. Aparece, mas não tá E tá, corretamente. e tá todas as duas, professor, pro dia 6. Pronto, vou corrigir aqui. 6 e a segunda dia 13. Ah, tem que cadastrar. É o velho problema de ter duas turmas, tá, pessoal? Sempre tem esses. Uma turma fica certinha, a outra fica errada. Inclusive, eu sempre peço nos questionários, né? Aquele primeiro aluno que faz o questionário da sua turma avisa: ah, deu certo aqui, pessoal. Porque às vezes aconteceu já de o questionário sair errado. E eu não tenho como testar. É uma das coisas que a gente não tem como testar. Só sabe no dia. E, assim, um errinho cometido por mim já era. Então, a primeira avaliação vai ser no dia 27. Deixa eu lembrar aqui o cronograma. 27. A segunda no dia 8 de outubro, salvo engano. Opa, isso, 8 de outubro. E a terceira no final do semestre, dia 19 de novembro. Obrigado pelo aviso aí, Arthur. Não ia passar batido, que eu não ia observar. Pronto, parte B, data 13, tá? Vale um ponto. Só ver se as demais estão corretas. Então, aqui, pronto. Parte A, 6, parte B, 13, parte C, dia 20. Tá? O que mais? Fechamento tá ok, os dois fechamentos, 6 e 8, e também os questionários. Os questionários aqui, são dois questionários. Siga a velocidade padrão aqui na minha casa. Os questionários estão em datas erradas, obviamente, né? Os dois estão no mesmo dia. Deixa eu só anotar aqui que eu vou corrigir isso. Isso aqui me dá um pouquinho mais de trabalho, o questionário, não é só. Questionário da unidade 1, Q1. Ficou para o dia 6, né, do 8. E unidade 1, Q2. Aqui está no dia 6, mas tem que corrigir para o dia. Deixa eu ver aqui no cronograma. Tem que corrigir para o dia 20. 20 do 8. Agora deixa eu só ver a outra turma. Aqui tá errado a data, tá? Os dois estão no mesmo dia, né? Q1 e Q2. Ah, pessoal, e os questionários também é a mesma coisa. Vale um ponto cada questionário. São 5 questões objetivas, ou se for discursível, você responde rapidinho, não precisa gastar muito tempo com ela. E valendo um ponto na nota final. Como a gente tem 3 partes de lista, 2 questionários, dá 5 pontos. Os demais 5 pontos são da avaliação do dia 27, tá bom? Vou trocar aqui a turma. Ver se o questionário. Aqui eu acho que está correto. Pronto. Aqui na turma. Quem for da turma AMB está corretinho já. É dia 6 e dia 20. Então o erro está só na turma MET. Meu sonho é que essas turmas sejam uma coisa só, porque quando são duas turmas o trabalho é dobrado, né? Embora eu só tenha uma aula com vocês, mas todo o trabalho de cigarro é dobrado e nem é problema ser dobrado, o problema é esses erros, porque você acerta num e no outro está um pouquinho diferente. Então sempre que vocês notarem, vai acontecer, porque eu sou um cara meio não, eu sou um cara totalmente, eu ia dizer lesado, mas eu sou bem lesado. Então eu geralmente erro, eu não consigo focar muito assim para acertar bem direitinho. É meio fora de fase, geralmente. Então, uma turma sempre tem uma coisinha diferente, vocês sempre me avisam que eu alinho, tá? Se isso acontecer.
Eu acho que se vocês não têm acesso. Ah, outra coisa, eu coloquei um questionário, não sei se eu não coloquei, não, que não está aparecendo, né? Porque alguns de vocês, fazer uma pesquisinha rápida aqui, por favor, respondam no chat ou no áudio rapidinho. Todo mundo já fez questionário no cigarro, já realizou esse tipo de tarefa. Alguém não fez, mas tem alguém que não fez questionário no cigarro? Quem não fez, por favor, se manifeste. Pronto. Então, Thaisa e demais que estiverem na sua Claudovan, quem nunca fez, eu vou fazer o seguinte: eu vou criar um questionário agora, que é um questionário teste, obviamente, para que vocês entendam como funciona a ferramenta, tá? E todo mundo pode fazer, tá bom? Sem nenhum grande tipo de problema. Vou criar e vou abrir, inclusive, agora. Se você quiser testar agora ao vivo, você testa. Vai iniciar agora, 0 hora de hoje, vai fechar dia 6 de agosto. Não, dia 5 de agosto. Misturar perguntas, alternativas. É bom que vocês veem como é que eu faço. Legal. É... Isso, Ian. Dia, dia 6 só entrega as questões de 1 até 8. Aí como é feita a correção das listas, tá, pessoal? A correção da lista é, tipo assim, são 8 questões, né? Então, se você entregar 4 questões, você vai tirar metade de um, né? Metade do... Se você entregar, é proporcional, tá? Como é 8, a conta é fácil. Cada questão vale 1,25. 1,25 de 0 a 10, né? Eu tenho questionários em teste que não é assunto da disciplina, tá? São assuntos aleatórios, por assim dizer. Assim, os questionários são bem tranquilos, tá, pessoal? É mais para checagem de você assistiu a aula. Tá? Aqui está o padrão cigarro de velocidade. Aí, pessoal, questionário online é relativo às aulas gravadas do YouTube, tá? Pode aparecer alguma coisa que eu falei aqui na aula? Pode, tá? Eventualmente pode, né? Mas a maior parte é relacionada ao que está no conteúdo, tá? E está na velocidade -3 hoje. Pronto. É o questionário teste, tá? Adicionar o questionário. Eita, já estão vendo as respostas aí. Não possui nota, tá? Está nas duas turmas. Não vai aceitar por nas duas turmas? Não vai aceitar. Opa, acho que eu fiz besteira. Acho que eu fiz besteira. Botei o teste errado. Não dá para fazer as coisas ao vivo, né? Vai preparar antes. Deixa eu só ver aqui qual foi a bobagem que eu fiz. Como está publicado, se vocês tentarem fazer agora, já vai valer. Não, foi certo. Foi certo.
certinho. Só que só foi para a turma AMB, né? Não foi para a turma MET. Deixa eu ver se eu consigo botar agora na turma MET. Aí, por favor, se alguém tiver aí online no cigarro, testa, ver se está funcionando o cigarro. É mais alguém além da Mônica? Em geral, aí vocês avisam que eu tento melhorar aqui. Eu tenho um microfone de lapela, mas quando eu botar a lapela eu não escuto vocês. Eu fico numa encruzilhada. Vou fazer o seguinte. Eu vou botar o microfone, só que eu vou ter que entrar na turma também pelo celular para eu ouvir vocês, caso vocês falem, né? Infelizmente a prática não tem sido ninguém fala, né? É meio complicado. Vamos lá. A gente termina todo enrolado. Quando não botou a tela. Já estou enrolado aqui. Por 3 dias eu me desenrolo. Agora, pessoal, vocês me escutam melhor? Não me escutam? A tela não está funcionando. Alô, alô? Bem mais alto, né? Agora é porque é dedicado, né? Agora, obviamente, eu não escuto vocês, porque a lapela mata meu microfone. Então, eu vou ter que entrar aqui. Ter que entrar na minha segunda tela. Na minha terceira tela agora. Aí vocês vão me deixar todo enrolado. Agora deixa eu só ver. Alguém já fez o questionário? Estou testando aí da turma AMB. Quem não fez, né? Pode fazer o questionário teste, tá? Vou colocar agora na turma MED. Eu faço uma piadinha, né? Que se alguém me disser que eu tenho 50 anos, eu diminuo um ponto na prova. Tem uma das perguntas que é relativa à minha idade. Não diga que eu tenho 50 anos. Pessoal, nesse momento eu não escuto vocês. Se alguém falou alguma coisa, eu não vou estar. Estou tentando abrir aqui o outro. Vou entrar para evitar a microfonia, né? Deixa eu desligar isso aqui, isso aqui. Isso tá. Eu Nossa. Pronto, eu vou ficar meio maluco porque eu estou tendo eco. Mas não vai funcionar.
Foi o seguinte, se alguém falar, vocês me falam aí no chat. E alguém falando, que aí eu boto o microfone para ouvir, tá bom? Esse é o problema da lapela, né? Eu corto o meu som, né? Eu não consigo ouvir. Só lembrando, se alguém falar, além de falar, dá uma atenção aí para eu poder ouvi-los. Pronto, eu estou pondo agora o questionário da turma NET. Deixa eu colocar vocês para vocês se verem. Vocês se verem, para você ver como eu vejo vocês. Né? Hoje eu vejo vocês a partir só dessa. Só vejo aqui que o Carlos Alberto tá e tem mais 13 pessoas. Em relação a isso, ficam essas datas, tá, pessoal? Então, para começar na aula, não que tudo que a gente falou não é aula sim, né? Mas a primeira coisa que eu pergunto relativamente à aula de hoje, propriamente dita, é dúvidas. Né, pessoal? Quais são as dúvidas que vocês trazem? Acredito que também, de certa forma, que a gente já conversou, resolve algumas dúvidas relativas ao processo da disciplina. Deixa eu só ficar atento aqui, porque se vocês falarem, eu vejo. Quem tiver vergonha de falar, pode escrever. Dúvidas, questionamentos. Nenhuma dúvida? Todos tranquilos? Pronto, a turma MET agora também tem um questionário teste para aqueles alunos que. Para todo mundo, né? Na verdade, pode fazer o teste. Não vai valer nota. Ela só serve mesmo para você testar a funcionalidade, tá? Agora eu carrego vocês de volta para cá e deixo só aqui a telinha. Dúvida na sinalização. Sinalização relativa a quê, Carlos? Quando adotar sinal. Sinalização dos esforços. Beleza, dos esforços. Então, esforços internos, tá, pessoal? A gente tem, vocês lembram, né? De resistências. Das resistências, a gente tem 4 esforços internos nas estruturas. Então, o momento fletor, o momento torsor, esforço cortante e o esforço normal. Né? Aqueles resultantes das forças nas seções internas da estrutura. E aí a gente tem uma sinalização, né? Relativa a quando a gente considera um esforço positivo ou negativo. Para alguns desses esforços,
Aliás, para todos esses esforços existe aquela definição, vamos chamar assim, de clássica. O mais importante de todos, obviamente, é o momento fletor, que é o esforço que a gente acaba trabalhando mais, não que os outros não sejam importantes, mas o mais importante é o momento fletor. Então, o momento fletor a gente caracteriza ele com a seguinte forma, né? O momento fletor ele é positivo sempre que ele tracionar o bordo inferior. Tá? Quando o momento resultante traciona o bordo inferior da seção, seja do lado esquerdo ou ao lado direito da seção, ele é considerado um momento fletor positivo. Então, esse é o sinal do momento fletor positivo. Tá bom? Para o esforço cortante, a definição ela inverte um pouco, ela é um pouquinho diferente, tá? Porque a depender, por exemplo, se você está à esquerda da seção ou à direita, você tem sentidos diferentes. Então, se você está à esquerda da seção, o esforço cortante é positivo sempre que ele for orientado para o eixo vertical para cima. E ele é negativo sempre que ele for orientado para baixo. Tá? Então, fica sempre essa diferença. Então, esse aqui é um esforço cortante, né? Positivo. Obviamente, os contrários são os negativos. Né? Fala só do positivo para não se repetir em relação aos demais. E é sempre relativo ao lado da seção. Por quê? Porque sempre que você sessiona uma estrutura, você divide ela em duas partes. Então, eu posso analisar uma estrutura de um lado ou do outro. Tá? E essa definição ser invertida, né, entre um lado e outro é importante para que você não tenha um problema que é dependente vamos dizer assim, da orientação. Se eu estudasse o problema pela esquerda, eu encontrava uma resposta positiva, por assim dizer. Se eu estudasse o problema pela direita, eu encontrava outra resposta negativa. Então, eles são inversos por causa disso, né? Só para terminar, né, em relação a isso, eu não vou falar do torso, porque o torso a gente vai falar com mais detalhes lá na frente, mas o esforço normal também é a mesma coisa, existe uma definição positiva. Acaba sendo mais simples, né? No caso no caso do esforço normal, pela sua própria natureza. O esforço normal é positivo quando for trativo, tá? Então, ele está saindo da seção à esquerda ou saindo da seção à direita, tá? Então, quando ele sai da seção, ou seja, ele é trativo, ele é um esforço normal positivo. Obviamente, ele vai ser negativo quando compressivo, tá? Esse acaba sendo bem simples, porque a gente entende do que é tração e do que é compressão. O momento fletor também, a gente entende o que é tração no bordo inferior e o que é compressão no bordo inferior. A dúvida, provavelmente, Carlos, pode surgir pelo seguinte: vamos entender, vamos pegar uma viguinha de exemplo, tá? Aquela que a gente fez na aula passada. Pá, essa é a viguinha lá que a gente achou, acho que era 2 kN, né? 2 kN por metro, carga distribuída por orientação para baixo. Aquela viguinha lá do nosso objeto de estudo. Objeto de estudo, não. Aquela viguinha que a gente calculou a carga a partir da norma, né? Carga de peso próprio. Então a gente entende que para estudar essa viga eu preciso cortar, né? Seccionar. Então eu vou seccionar ela numa posição aqui qualquer. Aqui, ó, por exemplo. Seção. Quando eu secciono qualquer estrutura, aí eu tenho uma escolha a fazer. Como eu vou estudar a estrutura? Olhando ela à esquerda ou olhando ela à direita, tá? Se eu estudo a estrutura à esquerda, a estrutura que eu tenho para trabalhar é essa daqui, ó. Seccionada nesse ponto. E se eu estudo ela à direita, o que eu vou ter da estrutura é isso aqui, seccionada nesse ponto. Opa, só mudar de cor. Eu não vou ficar tão rigoroso em relação aos pontos, mas aqui é o ponto A, aqui é o ponto B, aqui é o ponto A, aqui é o ponto B, e ali no meio é a seção, tá? Então, se eu escolher estudar essa estrutura a partir dessa observação, eu vou encontrar quais são os esforços que estão atuando
desse jeito, ou seja, do lado direito da seção. Então, eu estaria estudando os esforços que estão ao lado direito da seção. Observe como é o contrário. Quando você pega a estrutura, quando você corta uma estrutura e estuda a estrutura que está à esquerda, a seção vai estar à direita da estrutura. Quando você estuda a estrutura da direita, ou seja, quando você estuda esse trecho da estrutura, a seção está à esquerda da estrutura. É óbvio, né? Aí o que acontece? Quando eu vou calcular os esforços internos aqui, o esforço que eu achar, por exemplo, de cortante nesse ponto, vamos dizer que fosse nesse sentido, ele tem que ter o sentido contrário ao outro. Ok? Tem que ter o sentido contrário. Por quê? Eles não são a cola. Se eles são contrários, na verdade, é um esforço interno, cuja a soma dos dois é nula. É óbvio, né? São esforços internos. Então, se você pegar os esforços internos de uma mesma seção, eles estão contrários. A mesma coisa seria o momento, por exemplo, fletor. Se você tem um momento fletor aqui, em esse sentido aqui, M, né? O outro vai ter que ter o sentido oposto. Como assim oposto? É oposto sim, ó. Observe que esse aqui está girando no sentido anti-horário, né? Esse do lado direito está girando no sentido anti-horário, esse do lado esquerdo está girando no sentido horário. Então, eles são opostos. E a soma deles também vai ter que ser nulidade, né? Elas são somas nulas. A mesma coisa para o esforço normal. O esforço normal que você encontra aqui vai ter que ser oposto lá do outro lado. Só que eles são opostos, mas eles têm o mesmo sinal. Tá? Em tese, ó, esse esforço cortante aqui, ele é positivo ou negativo? Ó. Foca nesse aqui. Ó. Esse esforço cortante, ele é positivo ou negativo? Eu não calculei ele, nem vou calcular, não é nosso objetivo ainda hoje, né? Só falar do sinal, né? Que é a dúvida. Em tese, esse esforço cortante é positivo ou negativo? Não sei se o desenho ficou claro, eu vou melhorar ele um pouquinho. No caso ele está negativo, né? Eu chutei meio que ele aleatoriamente aqui, eu botei um esforço cortante aqui. No caso ele não está negativo, né, Falando. Deixa professor? eu abrir aqui. Diga, Carlos, agora eu acho que eu te escuto. Nesse caso aí, o sinal, como o senhor explicou acima, ele não é positivo para baixo. Aí você colocou ele para cima, no caso ele vai estar negativo. Esse aqui estaria negativo. Né? Esse aqui seria um esforço negativo. Perfeito. Está à direita da seção, está orientado para cima. É o contrário daqui, né? E esse aqui, ó, que é o irmão do outro lado. Ele é positivo ou negativo? Aí ele vai estar negativo também, né? Negativo também. É a coerência que existe entre você escolher um lado e outro. Uhum. Tá? Para o momento fletor aqui, ó, esse aqui é positivo, né? Está tracionando o bordo inferior. Vou tirar para ficar me escutando eu em dois. E eu acho minha voz horrível. Né? É positivo aqui. Está tracionando o bordo inferior. É positivo aqui, está tracionando o bordo inferior. Então, aqui seria positivo, né? Eu vou só botar, escrever a palavra e colocar só o sinal, né? Aqui seria um esforço cortante, momento positivo. E aqui seria um normal positivo também. No caso aqui não, aqui seria um esforço cortante negativo, esforço cortante negativo. Então, o que é importante a gente notar? Que de acordo com a escolha que eu faço, eu tenho que observar, né? Se você está estudando a estrutura por um lado ou pelo outro, você vai ter que observar sempre as convenções. Essas convenções aqui são convenções que a gente não pode mudar. Não pode mudar. Por que ela é confusa? Na verdade, posso dizer a minha leitura, tá? Eu nunca tive problema em entender o momento fletor, ser positivo ou negativo, porque a definição é bem direta. Quando é que ele é positivo? Quando ele tracionar o bordo inferior da estrutura. Então, qualquer força ou momento aplicado na estrutura que tracione o bordo inferior, ele é considerado positivo. É isso que quer dizer esse desenho aqui, né?
O esforço normal é a mesma coisa. Eu nunca tive problema em entendê-lo. Por quê? Quando é que o esforço normal é positivo? Quando ele é de tração. Ou seja, quando ele sai da seção transversal. Traciona a seção, ele é positivo. Perfeito. Muito simples. O cortante é que é confuso. Tá? O cortante é que é confuso. Aí nessas horas, o que é que eu digo? Esses aqui você aprende, vamos dizer assim, por osmose, porque você entende o conceito de tração e compressão. E esse aqui você cria uma regrinha na sua cabeça. Tá? Pode ser visual. Quando eu coloquei na cabeça que era, no sentido de quase um decorar mesmo, foi quando eu visualizei essa figura. Tá? Coloquei essa figurinha na minha mente. Tá? Tem algumas pessoas que criam uma regrinha aqui, tá? Que é relativa ao sentido de giro. Funciona? Funciona. Mas não é correto. Mas funciona. Qual é a regrinha? Dizer assim, ó, o binário formado por esforço cortante positivo, ele é um binário que faz a estrutura girar no sentido do relógio. Tá? Ela está girando no sentido do relógio, positivo. Aí você pensa assim que... Mas isso é só uma... Vamos dizer assim, na minha época que eu fazia... Vocês são muito jovens, né? A maioria, né? Mas na minha época não existia ENEM. Existia um negócio chamado vestibular. Era o cão dos infernos, porque você tem que fazer... Para cada universidade era um, né? Aí quando terminava o ano, você gastava o dinheiro todinho. E na época que eu estava vestibular, a gente falava muito de macete. Então, macete é isso. Você tem uma forma de você decorar. Tá bom? As definições dos esforços, né, os sinais, eles não dependem de coordenadas cartesianas, tá? Então, independe de coordenada cartesiana. Então, não adianta você criar uma regra e dizer assim, não, esse aqui está para cima é positivo, ele está na direção do eixo positivo. Não, isso não funciona porque não tem dependência em relação a isso. Isso é um dos grandes desafios da programação de qualquer estrutura. Né? Quando eu falo programação, é você calcular a estrutura por meio de códigos computacionais. Porque os programas, eles são cartesianos, né? Aí aqui não cai um conceito cartesiano, aí é um conceito, vamos dizer assim, humano, né? De referenciação. Aí você diz, mas professor, isso aqui é tranquilo, eu posso pegar uma viga qualquer, dizer esquerda é essa, direita é essa, e pronto. Beleza, mas a gente não vai só trabalhar com viga, vai ter uma hora que você vai estar trabalhando com isso aqui, ó. Tá, na frente você vai estar trabalhando com a estrutura que é essa daqui, ó. Tá? E aí os conceitos de esquerda e direita, para frente e para trás, começam a ficar confusos. Tá? Tipo, eu estou fazendo uma seção aqui. O que é a esquerda da seção? É aqui, é aqui. Para cima é para baixo. Bom, aí tem hora que... Mas enquanto é só viguinha, é tranquilo. A gente ainda não está fazendo conta, mas qual é a regra que eu indico para vocês? Né? Considerem, né, sobretudo quando a gente estiver fazendo cálculo, né, de esforços incógnitos, considere que todos os esforços são positivos a priori. Tá? Não faça isso que eu fiz aqui agora. Quando eu construí esse aqui, esse importante, ele está negativo. Né? Não é muito interessante. É bom que a gente construa isso, todos eles positivos a priori. Então, só para ficar bonitinho, né? E aí vai ficar registrado, tá gravado, eu vou trocar aqui, tá? Só vou alterar aqui, para ficar todo mundo positivo. Eu vou trocar lá também, tá? Então, positivo. Ó. A esquerda da seção voltada para baixo. Aqui é um esforço cortante da seção, o esforço está à direita ou está à esquerda da seção. Se está à direita da seção, o cortante só será positivo se ele for orientado para baixo. E aqui é a mesma coisa, né? É o contrário, na verdade, né? Agora a sua estrutura está à direita da seção, logo os esforços estão à esquerda da seção. À esquerda da seção, seu esforço cortante só será positivo se for orientado para cima. Esforço cortante positivo.
Aí ficou as definições todas positivas, tanto em momento fletor, esforço cortante, né? Aliás, esforço normal e esforço cortante. Professor, já tá aqui, fala do torsor, né? Vamos falar do torsor. Você não fica com raiva de mim, não? Eu vou fazer aqui. Fazer um eixinho pressionado, né? Então, o torsor, pessoal, a gente constrói uma analogia em relação ao normal. O torsor é positivo quando o vetor de seta dupla à esquerda da seção ou à direita da seção tiverem um sentido de sair do plano da seção. Aqui é um esforço de torção, momento de torção positivo, tá? Aí eu gosto de fazer a analogia com o esforço normal. Por que eu não falava aí? Eu até nem queria falar, né? Falei porque vi o espacinho bonitinho, disse, vou botar aqui que já fica todo mundo bonitinho. Por que eu gosto? Porque coloquei ele aqui ao lado do esforço normal? Porque aí você faz a analogia, tá? E pense, esse vetor de seta dupla, ele não é uma força, tá? Ele é um vetor de rotação. Tá? É um momento, é um binário, tá? Então, sempre que o binário sai do plano da... que é a seção, tá? Que o binário está saindo do plano da seção, o vetor de seta dupla, ou seja, ele está girando nesse sentido positivo. Sempre que entrar no plano da seção, ele é negativo. Aí, repito, você não precisa decorar o positivo e o negativo, você decora o positivo. Ou, se você quiser decorar o negativo, decore os negativos, os demais são invertidos. Professor, vocês podem perguntar agora, tá? Mas tem diferença de sentido de um sinal? Não vai mudar alguma coisa? O mundo vai... O meu torsor for menos 50 ou mais 50 toneladas, força vezes metro, então vezes metro. Meu mundo vai mudar? O torsor não. O torsor, seja ele positivo ou negativo, o efeito dele nas seções é basicamente o mesmo, porque é um giro, né? É um giro interseções. Então, se eu girar uma interseção assim, ou pegar duas seções e girarem assim, ou girarem assado, a resposta em termos de tensão é a mesma. Para o esforço normal, aí a brincadeira é outra, né? Totalmente diferente. Então, se você diz que o esforço normal é positivo, ele está tracionando a seção e está gerando tensões de tração, aquelas seçõezinhas principais. Se o esforço normal é negativo, ele está gerando compressão e, novamente, compressão nas seções. E aí o esforço é totalmente diferente. Uma coisa, voltando um pouquinho para a resistência, né? Vocês estão saindo de lá agora. Uma coisa é esse elementinho aqui com uma tensãozinha assim, sigma x, e outra coisa é esse elementinho com a tensãozinha sigma x de compressão. Bem diferente. E a falha dele é totalmente diferente. As falhas dele são diferentes. Um que vai falhar por cisalhamento, uma seção a 45 graus, e outro vai falhar por outro mecanismo aí de compressão excessiva. Então vai depender de cada tipo de material, mas cada um falha de um jeito diferente. Von Mises e aí vai. Critérios de falha, por aí vai. Então, no esforço normal, claramente. Outra coisa, por exemplo, no esforço normal, você está lá estudando uma treliça, unidade 2, né? Uma barra de treliça sob tração é a maravilha que o mundo quer para sua vida. Tudo que você quer numa treliça é tração. É maravilhoso. Quanto mais tração, melhor, porque a treliça trabalha sob tração, ela serve para isso, né? Aí quando você comprime essa mesma barra, aí a conversa já é outra, né? Então, uma coisa é um esforço normal positivo. O dimensionamento dele é simples demais. É basicamente ver se a tensão atuante é menor que a admissível. Basicamente isso. Quando você tem compressão, aí qual é o bicho que vai aparecer? Aí, lembrem aí do final de resistência 2, ou final, não sei qual, que canto é ministrado hoje em dia, mas um dos principais assuntos, né, que é dedicado em resistência de materiais 2. Que fenômeno aparece quando você pega uma barrinha? Minha esposa tem uma régua aqui que eu sempre pego, mas acho que ela percebeu que eu pegava, que você mexe, ela esconde. Escondeu. Ela é sábia.
Pega aqui o... Coça as costas dele. Obrigado, Claudio. E Ian, já responderam. Eu ia falar, mas vocês já falaram antes de mim. Então, o fenômeno da flambagem. Então, quando você comprime uma barra, a gente para em um certo ponto de se preocupar com o nível de tensão e passa a preocupar-se com o nível de flambagem, né, da estrutura. Eu estudei um vez português, cara, não use nível para falar sobre nada. Nível só serve para água. Então, eu peço desculpas aí. Fica gravado. Então, a grandeza em relação à flambagem, ela acaba sendo preponderante em relação aos esforços de tensão, ao estudo da tensão. Então, esse esforço normal compressivo tem respostas totalmente diferentes. Tá bom? E aí vem o momento fletor. Aliás, aí voltando, esforço cortante. Faz diferença fazer um corte assim ou fazer um corte assado? Também não, tanto faz. Então, assim, o sinal do esforço cortante e o sinal do momento de torção, é óbvio que eles são importantes, a gente precisa conhecê-los, mas em termos de dimensionamento, o efeito na estrutura é basicamente o mesmo. Se a estrutura for isotrópica e tal, aquelas condições que a gente coloca no início para estudar. Se ela for ortotrópica, não, aí tem diferença, né? Se tiver ou anisotrópica, aí tem diferença. De um lado é uma coisa, do outro lado é outra. Então. Mas em estruturas isotrópicas, como eu disse, que tem um comportamento homogêneo, isotrópico, aí beleza, tanto faz cortar assim ou cortar assado. Tem a brincadeira do papel, né? Se você for pegar uma folha de papel, pegar uma aqui, suponha que ela não tivesse nenhum tipo de irregularidade, né? Que não é o caso, eu tirei uma folha de um caderno, então ela tem uma irregularidade aqui já natural, né? Mas suponha que ela não tivesse irregularidade alguma, tá? Ou melhor, vou pegar não tem nessa direção ela não tem irregularidade alguma. Então, se eu disser assim, é mais fácil cortar assim, com sinal positivo, ou é mais fácil cortar com sinal negativo? Tanto faz. Não muda. Se ela é isotrópica, não muda. Tá bom? Agora, o momento fletor, a conversa já é outra, tá? Por quê? Porque é o que acontece. Quando você provoca um esforço de flexão que faz a estrutura girar nesse sentido, você está tracionando o bordo inferior, é um esforço totalmente diferente do inverso. Tá? O que é que vai acontecer? Momentos fletores positivos tendem a tracionar o bordo inferior. Logo, em tese, esse bordo inferior ele vai estar sujeito à fissuração, dependendo do material, obviamente. Né? O material que a gente mais usa é o concreto armado. Né? E no concreto armado, a gente entende que o concreto, enquanto material, ele resiste a níveis de tensão de tração muito inferiores aos níveis de compressão. De tal modo que uma peça de concreto, né, aquela que a gente fez na aula passada, aqui de novo, repetindo, uma peça de concreto da nossa viguinha, que está trabalhando com um momento de flexão positivo, ou seja, está tendo tração no bordo inferior, ele trabalha eminentemente fissurado. Bordo inferior, no bordo da tração, tá? E por trabalhar fissurado, ele não funciona enquanto material sozinho. Por isso que a gente precisa das barras de aço para vencer esse esforço de fissuração. O aço, para o concreto armado, ele tem essa função de costura, né? Ele costura essa fissuração. Né? Do mesmo modo, né? E aí essa armadura para a gente chama de armadura. Eu não sei nem se eu falei isso na aula, acho que falei. Quem assistiu já deve ter visto. Uma armadura positiva. A armadura positiva é aquela armadura que serve para resistir aos momentos fletores positivos. E existe também uma armadura que a gente chama de negativa, que é a armadura que resiste aos esforços de momento de flexão, fletores negativos. E a armadura negativa. Tá verdinha aqui de cima, né? Negativa. Tá bom? A outra armadura que existe nessa peça, comumente, é uma armadura que a gente chama de estribo. Ela tem esse sentido aqui. Ó. Esse estribo,
Na verdade, se você pegar a seção transversal, eu vou cortar a seção e vou olhar aqui. Tá? Cortando e olhando, a seção transversal está aqui. O estribo é esse objetozinho, esse elementozinho, que tem essa forma aqui. Ó, circunda a seção. Circunda a seção, dando apoio a essas armaduras positivas e negativas, mas elas funcionam e resistem fundamentalmente aos esforços cortantes e, de torção, né? Mas principalmente o cortante. Então, aquelas armaduras que a gente vê no concreto armado, concreto que a gente usa nas edificações, elas têm essas finalidades. Armadura positiva, resistência aos esforços de flexão positivos. Armadura negativa, resistência aos esforços de flexão negativo, eu falei o contrário. Armadura positiva, que resiste aos momentos fletores positivos. Armadura negativa, que resiste aos momentos fletores negativos. E a armadura de estribo para resistir aos esforços de cisalhamento ou cortante. Bom, tem alguns detalhes a mais na aula que aí vocês veem com mais calma, podem perguntar se assim quiser. Aí outro dado importante, né? Aproveitar a pergunta e vou desenvolver ela até o final. Representação dos esforços, tá? Que é a grande diferença dessa disciplina em relação a disciplinas passadas. Dado o eixo da peça, tá? No caso do momento fletor, a gente vai traçar os momentos positivos sempre abaixo do eixo, tá? Sempre abaixo do eixo. E os momentos negativos sempre acima do eixo. De onde vem essa justificativa? Vem justamente daqui. Opa. É só no Brasil? Acredito que quase só no Brasil, mas é a nossa realidade. A gente traça os esforços de flexão no sentido relativo ao esforço de momento. Tá? Então, por que disso? Porque ele vai indicar para a gente onde colocar as armaduras. Ele indica onde vence as armaduras. Vamos para um segundo exemplo aqui. Isso aqui só para o momento fletor, tá, pessoal? Momento fletor. Esforço cortante, esforço normal e momento de torção, a vida segue normal, por assim dizer, né? Positivo para cima e negativo para baixo, tá? Dos eixos. Então, esse aqui é um traçado dos diagramas, tá? Traçado dos diagramas. E eu digo que esse é o principal justificativo de eu não até hoje utilizar esse livro como livro-texto da minha disciplina. A gente vem acostumado, né, com Hibla de resistência, aí tem um Hibla de mecânica das estruturas. Aí o professor, eu não uso esse livro como livro, eu tenho referência, eu referencio ele, né? Está colocado nas referências de vocês, mas eu não sugiro usá-lo por causa disso aqui, ó. Mata de desgosto, mas é o jeito, né? São americanos, não são brasileiros, pensam como americanos, mas é basicamente por causa disso aqui, ó. Concavidade dos diagramas, tá? Se eu vejo uma peça biapoiada, com carregamento distribuído, e vejo a parábola voltada para baixo, eu fico maluco da vida. E aí não dá para indicar o livro. Aí vocês vão dizer, mas professor, eu aprendi assim, lá na resistência e tal. Depende do professor que você teve, você pode ter aprendido assim mesmo. Não tem problema não. O professor não está errado, não. Mas também não venho dizer que eu estou errado também, não, porque eu também não estou. Eu estou falando para alunos que são engenheiros civis. Então eu vou falar de acordo com a nossa linguagem. Bom. Então essa inversão, ela deixa muito engenheiro maluco, né? Quem não é civil fica maluco. Diz, mas como é que pode? Positivo para baixo, negativo para cima. Isso não existe, não sei o quê. Mas é a nossa realidade, tá? É a da engenharia civil. É uma
Isso, pessoal, é uma adaptação prática, tá? Uma adaptação de ordem prática. Aí, assim, qual é a grande vantagem, né, de fazer isso? Né? Eu vou pegar aqui só um exemplo para mostrar como é prático. Eu sempre gosto de abrir nas aulas, aí a gente já vai caminhando para o fim, tá? Já está no nosso horário quase. A gente vai falar sobre esse programa mais à frente, com mais calma. Muitos de vocês já devem usar, então não deve ser nenhuma grande novidade e tal. Vê se esse exemplo é bom. Às vezes é bom. Não, não é bom não. Vê se esse é bom. Mais ou menos bom, porque ele tá meio bagunçado. Tá mal feito. Tá estilo Raimundo. Pega um exemplo lá do passado, quando eu era criança. Docência, atenção. Primeira semana de engenharia civil da UFES. Isso aqui é Jesus Cristo era um menino. A gente fez um. Só tirar as cargas aqui para ficar mais bonitinho. Display. Fez um edifíciozinho lá para brincar. Vou tirar as cargas também, né? Não é só os. Edifíciozinho e tal. Tem as cargas, bababá. Aí calcula o diagrama. Diagrama de momento fletor. Tá numa escala pesada que a gente acaba não vendo, mas eu posso diminuindo aqui, tá? Aqui é o momento fletor, tá? Obviamente vocês estão com muita informação, aí fica um pouquinho zonzo, né? Mas eu vou dar um zoom aqui só para a gente pegar um trecho da peça, que é o de interesse, tá? Então vocês conseguem ver o diagrama aqui, ó. É o momento fletor, tá? Uma concavidade voltada para cima, já que o carregamento é voltado para baixo. O curvamento da peça é para cima. Momento fletor positivo nesse bordo, momento fletor negativo nesse bordo. Ó, aí eu faço isso aqui, Windows Shift S, ops, baguncei. Windows Shift S. Vou pegar só esse trechinho de viga, tá, pessoal? Só esse trechinho que me interessa. Vai trabalhar nele. Olha que bacana é a gente usar um conceito de forma racional. Obviamente vocês conseguem compreender, né, que isso aqui é o eixo da viga, tá certo? Essa cor meio cinza, meio sei lá o quê. É um cinza, né? Eu sou muito ruim de cores, mas acho que é um cinza. E esse diagrama azul, essa cor azul é o nosso diagrama de momento fletor, marcando, obviamente, o valor de momento máximo positivo e marcando também o momento máximo negativo. Então, ó, com esse diagrama, a gente pode fazer o cálculo das armaduras. É a partir desse diagrama que a gente faz o cálculo das armaduras. Para esse valor de momento máximo negativo, isso aqui é um M máximo negativo. É confuso falar de máximo negativo, mas é um máximo negativo. E se você não quiser chamar de máximo negativo, isso chama de momento mínimo do trecho. Momento mínimo do trecho. Tá? Mas eu gosto de chamar de momento máximo negativo, porque você vai fazer um dimensionamento para ele, o seu máximo, por assim dizer, né? O seu valor extremo. Para esse momento, eu preciso de uma armadura que vai ficar no bordo exterior, bordo superior da peça, e vai ter esse formato aqui. Ó. Essa é uma armadura negativa, que ela é dimensionada de acordo com isso aqui. É esse dado aqui que vai me dizer que a armadura negativa é necessária aqui, quantos ferros de tal é necessário. E para esse momento aqui, a mesma coisa, é um momento máximo, agora positivo, né? E para esse momento máximo positivo, eu vou dimensionar uma armadura que vai estar passando aqui no bordo inferior. Isso aqui vai determinar essa armadura positiva. E é por isso que a gente inverte. Tá? Então, é natural. Se eu não faço isso, como seria o gráfico do diagrama dessa estrutura? Se eu usasse aquelas definições, vamos ensinar, da resistência, que é dado pelo professor de engenharia mecânica. O momento ia estar mais ou menos assim, ó. É o contrário desse, é o espelho desse, né? Opa, bagunçou. Volta, volta. É o espelho desse. O que é que acontece? Você ia pegar esse dado aqui para dizer qual era a armadura que ficava embaixo. E pegar esse dado aqui para dizer qual é a armadura que está em cima. Vocês compreendem isso?
Então, para a gente que trabalha no concreto, que a maioria de vocês, quem for trabalhar com estrutura, vai trabalhar com concreto, é o nosso material mais usado, né? A gente teria que inverter a lógica na hora de construir. E a gente faz o contrário. De acordo com a construção, a gente traz a nossa lógica. Ok? E o cortante, né? Vou pegar aquele edifíciozinho de novo, vou voltar aqui para vocês. Pá, pá, pá. Esse é o momento fletor. Vou ver agora se fosse cortante. O cortante é esse aqui, ó. Vou pegar de novo só esse trecho, só me interessa esse trechinho, para não ficar falando de toda a viga, toda a estrutura, né? É só esse trechinho de viga, pá. Aqui. Opa, foi errado. Desculpem. Windows Shift S. Não deu a cola aqui. Um trechinho da viga lá de cima do apartamento. Como é que faz, né? Faz o esforço cortante. O esforço cortante, ó, você vai chamar a atenção de você esses dois valores, né? Os máximos, né? Chama de V máximo. E aqui V mínimo. Esse vai dimensionar para os dois, V máximo e V mínimo. Para cada um deles vai determinar para você uma quantidade de estribo. E essa quantidade de estribo você vai distribuir ao longo dessa região. Tá? Aí tem mais umas coisinhas a mais aí que eu deixo lá para... A gente vai conversar mais sobre isso, mas deixa mais para frente. Não precisa antecipar demais, não. Eu venho essa disciplina de estudo de estrutura. Tá bom, pessoal? Já está um pouquinho adiantado da hora. Eu vou salvar isso aqui, exportar para vocês. Obrigado. Quem fez a pergunta hoje foi o Carlos, né? Foi o Carlos. Agradecer pela... Foi o Carlos. Obrigado aí pela colaboração. O quadro eletrônico de hoje é o dia 7. E o mês está acabando, né? Graças a Deus. Todos vocês se vacinem, quem não se vacinou ainda. Chegando a hora de vocês, né? Fiquei muito feliz essa semana, que foi muitos ex-alunos se vacinando, inclusive o prefeito. Foi um motivo de muito orgulho ver todo mundo se vacinando. Vários alunos da Alp, né? Prefeito, que é ex-aluno, né? Também do nosso curso. E prefeito de Mossoró, né? Pronto, exportei aqui. Eu vou parar a gravação, pessoal. Assim que a gravação ficar disponível, e fica disponível lá aqui na pastinha de vocês, tá? Ó, pessoal, eu já mostrei, né, na aula passada, mas fica aqui, ó. E fala da terça-feira. Aí daqui a umas 2 horas você volta aqui nesse arquivo, ele vai estar aqui, tá? Ele vai estar aqui. Você só clica e assiste. Quem quiser assistir, quem precisar assistir, rever. Ok, pessoal? Eu achei que tinha parado a gravação, mas não parei. São 3 passos. Interromper.